Quando o jovem Josias ascendeu ao trono de Israel, o país estava em um estado de decadência espiritual e moral. Israel, há muito tempo, havia se afastado dos caminhos de Deus, e a idolatria havia se espalhado por toda a nação. O templo de Jerusalém estava em ruínas, e o povo vivia na escuridão espiritual, afastado da verdadeira adoração. Mas Josias, com apenas 8 anos, se tornaria um dos maiores reis de Israel, desafiando a correnteza de idolatria e trazendo uma revolução de fé. Aos 16 anos, Josias começou a buscar a Deus com sinceridade e, aos 20 anos, tomou uma atitude radical. Iniciou uma grande reforma religiosa, destruindo os altares e os ídolos que haviam sido erguidos em Israel. Ele restaurou o templo, deu ordem para que fosse lido o livro da lei e renovou a aliança com Deus. Sua coragem em confrontar a idolatria e a corrupção trouxe uma onda de renovação espiritual, e o povo de Israel se voltou novamente para o Senhor. Mas o reinado de Josias não foi apenas uma luta contra os ídolos. Foi também uma história de coragem e fé, de como um jovem, com a ajuda de Deus, desafiou as adversidades e se levantou para liderar sua nação em um retorno ao caminho da justiça e da verdade. Neste vídeo, vamos explorar a história de Josias, o rei que não temia enfrentar as potências da idolatria e, em sua juventude, trouxe esperança para o povo de Israel. Prepare-se para uma história de transformação, fé e coragem. Quando Josias subiu ao trono de Judá, ele tinha apenas 8 anos de idade. A morte de seu pai, Amon, um rei que havia seguido os passos de seu avô Manassés, levou à ascensão do jovem Josias. Durante o reinado de Manassés, Israel havia sido profundamente corrompido pela idolatria e práticas pagãs. No entanto, o reinado de Josias seria uma virada histórica para a nação, marcada pela coragem de um jovem em enfrentar o que parecia uma missão impossível. Apesar da sua tenra idade, Josias foi instruído por líderes fiéis e começou a buscar a Deus desde muito cedo. Aos 16 anos, quando ele já tinha consciência das tensões espirituais que assolavam sua nação, Josias tomou uma decisão importante. Começou a procurar ao Senhor com sinceridade, buscando transformar sua vida e a vida do povo de Judá. Aos 20 anos, Josias começou a trabalhar ativamente para limpar a terra de Judá da idolatria. Ele mandou destruir os altares e imagens de deuses falsos que haviam se espalhado por todo o reino. Esse foi um momento de ruptura com o passado, onde Josias, com fé e zelo, tomou medidas drásticas para restaurar a verdadeira adoração a Deus. Um dos primeiros atos significativos de Josias foi ordenar a purificação do templo de Jerusalém. O templo, um símbolo da presença de Deus entre seu povo, estava em ruínas, sujo pela corrupção e pela idolatria. Com uma determinação firme, o jovem rei mandou restaurá-lo e limpar os altares dos deuses pagãos. Durante a restauração, um evento inesperado ocorreu que viria a ser a chave para a reforma espiritual do reino. Enquanto os trabalhadores limpavam o templo, o sumo sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei escondido entre os escombros. Este livro, que contém as instruções dadas por Deus a Moisés, havia sido esquecido e muitos nem sabiam de sua existência. Quando o livro foi lido para Josias, ele foi profundamente tocado pelas palavras de Deus. Ao ouvir as advertências e promessas do Senhor, Josias percebeu o quanto Israel havia se afastado do Senhor e que o reino estava à beira da destruição. A descoberta do livro da lei foi um momento revolucionário para Josias e para todo o reino de Judá. Quando o sumo sacerdote Hilquias trouxe o livro até o rei, Josias ficou profundamente abalado. Ele mandou que o livro fosse lido diante dele, e ao ouvir as palavras, sua reação foi imediata.
o rei rasgou suas vestes em sinal de profundo arrependimento e vergonha. A leitura das palavras de Moisés revelou a gravidade da situação espiritual de Judá. Josias compreendeu que a nação havia desobedecido às leis de Deus de maneira grave e que, como resultado, o julgamento divino pairava sobre o povo. O livro continha as instruções dadas a Moisés que advertiam contra a idolatria e a desobediência. Josias sabia que a destruição de sua nação era iminente se o povo não se arrependesse e voltasse para o Senhor. O rei, movido por um profundo senso de responsabilidade e temor a Deus, enviou mensageiros ao profeta Hulda, buscando uma palavra de orientação sobre o que fazer. Hulda, a profetisa, confirmou que a ira de Deus estava prestes a cair sobre Judá devido aos pecados cometidos, mas também trouxe uma palavra de esperança para Josias. Ela profetizou que, devido à sinceridade do arrependimento de Josias, ele não viveria para ver a destruição que estava reservada para Judá. Josias, ao ouvir essas palavras, foi tomado por uma visão ainda mais clara do que precisava ser feito. Determinado a trazer mudança, Josias reuniu o povo de Judá e Jerusalém e ordenou uma grande reunião. Ele fez questão de reunir os líderes, os sacerdotes e o povo para ouvir a palavra de Deus e renovar a aliança com o Senhor. Diante de todos, Josias leu o livro da lei e fez um compromisso público de seguir os caminhos do Senhor e obedecer às suas leis. Ele liderou o povo em um momento de renovação espiritual, onde todos se comprometeram a abandonar a idolatria e a retornar à adoração verdadeira. Este momento marcou o início de uma verdadeira revolução espiritual no reino de Judá. Josias não apenas restaurou o templo e destruiu os altares pagãos, mas também convocou todo o povo a se voltar para Deus de coração sincero, estabelecendo um novo rumo para Judá, baseado na obediência e na fé no Senhor. Com o arrependimento sincero do povo e a renovação da aliança com Deus, Josias se lançou em uma reforma religiosa audaciosa. Ele não apenas destruiu os altares pagãos em Judá, mas tomou medidas drásticas para erradicar a idolatria que havia se enraizado em todo o reino. A idolatria, que havia se espalhado desde o reinado de seus antepassados, não era algo fácil de remover. Ela estava profundamente enraizada na cultura e na vida diária do povo. Josias mandou destruir os altares de Baal e Asherá, queimou os ossos dos sacerdotes idólatras e arrasou os lugares altos, onde os israelitas praticavam cultos pagãos. Ele se dedicou a purificar cada cidade e cada canto do reino, não poupando esforço nem zelo para restaurar o culto verdadeiro ao Deus de Israel. Em suas ações, ele demonstrou coragem e fé, enfrentando de frente uma parte significativa da população que estava acostumada com a idolatria e a prática de falsos cultos. O rei também enviou seus oficiais a todos os cantos de Judá, convocando o povo para celebrar a Páscoa de uma forma nunca vista antes. A celebração da Páscoa, que havia sido negligenciada por muitos anos, foi restaurada sob Josias. Ele ordenou que o povo seguisse as instruções dadas nas Escrituras para celebrar o evento com pureza e obediência a Deus. A Páscoa, com seu simbolismo de libertação, tornou-se um momento de renovação para o povo de Judá, reafirmando seu compromisso com o Senhor. A reforma de Josias não foi apenas uma questão de destruição de ídolos, mas também de renovação da verdadeira adoração a Deus. Ele buscou restaurar os princípios que haviam sido esquecidos e fazer com que o povo entendesse o verdadeiro significado do culto a Deus. Sob sua liderança, o povo de Judá experimentou um renascimento espiritual e o Templo de Jerusalém foi restaurado como o centro da adoração.
A coragem de Josias em confrontar a idolatria e sua determinação em restaurar a adoração ao Senhor geraram frutos de renovação e esperança para Judá. O povo começou a ver, novamente, o templo como um lugar sagrado e as práticas idólatras começaram a ser desfeitas. Com toda a sua dedicação à reforma religiosa e ao retorno de Israel a Deus, Josias havia transformado seu reino de forma notável. Judá, que antes estava imerso na idolatria e na corrupção, agora vivia um tempo de renovação espiritual, um retorno à verdadeira adoração. Porém, o destino de Josias tomaria um rumo inesperado e trágico. Enquanto seu reinado estava marcado por grandes feitos de justiça e reforma, Josias, ainda jovem, enfrentaria um grande desafio que viria de fora. O Egito, sob o comando do faraó Neco, estava marchando para a batalha contra o Império de Babilônia. Josias, temendo que essa guerra pudesse envolver Judá e enfraquecer o país, decidiu sair ao encontro do faraó para tentar evitar o conflito. Embora o faraó Neco tenha avisado a Josias para não interferir na batalha, o rei de Judá, tomado por um espírito protetor e zeloso pelo seu povo, decidiu continuar com a guerra. Infelizmente, Josias não ouviu o aviso de Neco. A batalha aconteceu em Megido e Josias, ferido gravemente, foi levado de volta para Jerusalém, onde morreu em seus braços. O povo de Judá, que tanto havia sido transformado por sua liderança, lamentou profundamente sua morte. Profetas e o povo clamaram por sua perda, reconhecendo a grandeza de seu reinado e o compromisso sincero que Josias teve com Deus. A morte de Josias foi um evento devastador para Judá. Ele era um rei jovem, justo, que havia se dedicado completamente a restaurar o reino e renovar a aliança com Deus. A perda de Josias marcou o fim de uma era de reformas significativas, e após sua morte, Judá rapidamente voltou a cair na idolatria, o que resultaria em grandes desafios para o futuro da nação. No entanto, o legado de Josias nunca seria esquecido. Ele mostrou que um rei, mesmo jovem, poderia mudar o curso da história se tivesse coragem de seguir os caminhos de Deus. Sua vida e ações continuaram a inspirar gerações, e sua memória permanecia viva como exemplo de fé, coragem e devoção a Deus. Embora a morte de Josias tenha sido trágica, seu legado perdurou nas ações que ele tomou enquanto viveu. Ele se tornou um símbolo de renovação espiritual, não só para Judá, mas também para toda a história de Israel. Mesmo após sua morte, o impacto de suas reformas reverberou por gerações. Josias, com sua fé e coragem, havia quebrado as correntes da idolatria e mostrado ao povo de Judá o caminho de volta para Deus. Ele restaurou o Templo de Jerusalém não apenas como um edifício físico, mas como o centro de adoração a Deus. Suas ações desafiaram a corrupção de seus predecessores e a resistência de muitos, mas ele não recuou, pois estava convicto do que era certo. Após sua morte, os filhos de Josias assumiram o trono, mas infelizmente muitos deles não seguiram o exemplo de seu pai. O retorno à idolatria e à apostasia se instalaram novamente em Judá, o que prepararia o caminho para a destruição do reino sob a Babilônia. No entanto, o impacto da reforma de Josias não desapareceu completamente. A memória de seu reinado inspirou a esperança de que um dia um novo rei, em um futuro distante, se levantaria para restaurar novamente Israel. Este rei seria o Messias, Jesus Cristo, que na linhagem de Davi cumpriria a promessa de um reinado eterno e justo, semelhante à justiça que Josias procurou trazer. Josias, um rei jovem e justo, se tornou uma imagem simbólica de como Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de sua idade ou circunstâncias, para cumprir seus planos divinos. Sua vida foi um reflexo de como o comprometimento com Deus pode transformar uma nação,
mesmo que seja por um curto período. Embora o reino de Judá tenha caído em desgraça após a morte de Josias, sua reforma trouxe um sopro de vida espiritual que nunca seria esquecido. O povo de Judá sempre se lembraria do jovem rei que, com coragem, destruiu os altares de Baal, restaurou o templo de Deus e fez uma aliança renovada com o Senhor. O legado de Josias, portanto, não foi apenas o de um rei que desafiou a idolatria, mas o de um homem de fé, que fez o que era certo, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Sua vida, seu reinado e sua morte nos lembram que a esperança, a renovação e a verdadeira adoração a Deus são possíveis, mesmo nos momentos mais sombrios da história.